Então, pessoal, dando continuidade aos trabalhos de Química Geral, eu vou explanar um pouco para vocês sobre matéria, propriedades da matéria. Vou falar um pouco sobre as formas de composição de agregações, os modos de agregação da matéria. Vou explanar um pouquinho sobre incertezas da matéria, de unidades de medida da matéria, sobre unidades de medida e também sobre, por último, algarismos significativos. Alguns pontos destes, é bem verdade que qualquer aluno do ensino médio já tem um conhecimento consolidado. E isso, de certo modo, quando se trata de assistir a este tipo de explanação, torna-se muito cansativo. Por isso que, na medida do possível, eu vou procurar agregar algo diferente, ainda que isso não seja tão simples quando se trata de pessoas que estão fazendo um trabalho de finalidade pedagógica como o nosso. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que matéria, no conceito ao qual estamos acostumados, seria tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas nós também podemos dizer que matéria é a substância, desde o hélio inicial até os últimos elementos químicos descobertos, é a substância da qual é feita o universo. Então, a compreensão da matéria implica nós pensarmos a partir de duas perspectivas. Quando nós pegamos bons autores como Brown, Chang, Atkins, nós vamos verificar que existem dois olhares a partir dos quais dois eixos de compreensão da matéria, o átomo, e do átomo passamos à molécula. Isso é pertinente porque a química por si mesma, ela tem claro o seu objeto de pesquisa, o seu universo conceitual, e é isso que realmente particulariza a química como uma ciência. Todavia, nós devemos entender que estamos diante, como o autor Chang fala, estamos diante de um mundo que não é meramente microscópico, é um mundo submicroscópico. É um mundo como Marcelo Gleiser, o físico do livro A Dança do Universo, nos ensina, um mundo do muito pequeno, do aquém do pequeno, do subdimensionado. E o que é que isso tem a ver com a sua explanação? Tem a ver que nós precisamos de uma matemática básica na química, mas precisamos também de um pouco de abstração. Nesse sentido, é que, por exemplo, se nós estamos em um laboratório e nós conseguimos manipular certos elementos químicos, a química se torna mais palpável. Quando não, a compreensão da matéria, seja na perspectiva do átomo, seja na perspectiva da molécula, se torna um tanto mais abstrata. É pertinente nós pensarmos que todos os 118 elementos químicos, aproximadamente aí, 2016, tomado como referência, eles tendem a formar agregados. A matéria, portanto, é uma resultante dessas composições. A matéria é uma resultante dessas agregações. E é em cima dessas agregações que surgem os compostos, as substâncias, as misturas, as soluções. E é a partir deste ponto que nós precisamos pensar e precisamos compreender. Por exemplo, não o que é uma substância simples. Todos estão cansados de saber que substâncias simples apresentam átomos de um único elemento químico. Exemplo, o gás hidrogênio. No entanto, vamos pensar o seguinte, que existem certos conceitos, certos aspectos que vão simplesmente sendo incorporados nas escolas, incorporados
até mesmo na universidade, e passam desapercebidos. Quando nós estamos acostumados a falar assim, substância simples, substância pura, substância composta, e há uma pessoa mais desavisada, a ideia de substância simples é necessariamente de substância pura. E não é exatamente isso. A substância é simples quando, já explicado, ela apresenta átomos de um único elemento químico. Todavia, a substância é pura quando ela tem um grau de pureza específico. Em outras palavras, ela não apresenta outros elementos na sua composição que não aqueles elementos que são de sua essência. Vamos pensar em um exemplo. O hidrogênio, o gás hidrogênio, é uma substância simples, mas se ele apresentar alguma impureza, algum artefato químico, algum produto que seja um metabólito, vamos pensar, secundário, nós devemos entender que este gás hidrogênio não é mais uma substância pura, é uma substância agora que não está no seu grau de pureza específico. Vamos agora pensar o caso da água, que é mais emblemático. Se nós tivermos a água e adicionarmos algum tipo de produto que, ainda que mantenha suas propriedades da água e ela continue sendo água, a água em seu estado normal, vamos pensar, que não seja água destilada, ela é uma substância composta. Se ela está em seu estado normal, ela não é uma substância pura. Se ela está destilada e passa por um processo de destilação, aí sim nós temos a água como uma substância pura. Então, a ideia de ser substância pura não remete, não implica, sob pretexto algum do ponto de vista da química, que a substância tenha que ser simples. Uma substância composta como a água pode ser também uma substância pura. Se nós pensarmos agora em soluções e também podemos pensar em misturas, nós ampliaríamos ainda mais essa conceituação. Mas, como temos limite de tempo, vamos passar para compreender um dado que é extremamente importante na química, que é nós entendermos que as propriedades da matéria são específicas para cada tipologia de matéria. Ou seja, se nós pensarmos a água, nós temos que a água tem características que não guardam uma relação, um nexo de causa e efeito com as propriedades do hidrogênio e com as propriedades do oxigênio. Em outros termos, as propriedades da água não são resultantes da combinação, porque isso seria o natural de hidrogênio e oxigênio. Vamos pensar que uma mistura com fases separadas de duas frutas, a melancia cortada junto com o abacaxi, nós podemos dizer que temos quase uma salada de frutas. E nós podemos entender que esta quase salada de frutas tem um cheiro misturado de abacaxi com melancia, pode ter também do ponto de vista do gosto. Essas propriedades mais organolépticas podem então aparecer um pouco da melancia, um pouco do abacaxi, mas quando nós tratamos de reação química, como a do H2O, como é a reação do gás hidrogênio com o gás oxigênio, tendo estes dois reagentes como produto da equação final, a água, nós estamos agora diante de um composto com características completamente diferentes. Estas características assim, diferenciadas e específicas, nós podemos analisar a partir de um quadro simples. Vamos pensar na densidade da água. A densidade da água é de 1000 gramas por litro. Vamos pensar a densidade do hidrogênio, de 0,084 gramas por litro. Vamos pensar a densidade do oxigênio de 1,33 gramas por litro.
Aí nós estamos então diante de densidades completamente diferentes. Então veja, sendo a água um produto de uma reação hidrogênio-oxigênio, seria extremamente natural que a água apresentasse como densidade um pouco a resultante da densidade do hidrogênio e da densidade do oxigênio. Mas, em se tratando de reação química, a condicionante é outra. E, portanto, a densidade da água não guarda nenhuma relação com a densidade do hidrogênio, tampouco com a densidade do oxigênio. Isso vale também, por exemplo, para o ponto de ebulição. E vamos pensar em outros aspectos, só passando o ponto aqui. Vamos pensar aqui no estado físico da água. A água em condições normais de temperatura e pressão, a água apresenta sempre no estado líquido, em temperatura ambiente. Está lá a água em estado líquido. Nós pudermos isolar o hidrogênio, vamos ver que ele apresenta-se como um gás. Se nós podemos isolar o oxigênio, vai se apresentar como um gás. Vamos pensar na questão da inflamabilidade. Vamos pensar que a água não é inflamável, ao passo que o hidrogênio é inflamável, que o oxigênio também não é inflamável. Mas, em termos gerais, as propriedades da água não guardam essa relação, como eu disse, de causa e efeito, esse nexo de causalidade, de causa e efeito com os seus componentes, com os elementos químicos que compõem esta substância composta que é o H2O. Um outro ponto que está marcado aqui para ser discutido é a questão das propriedades em termos de propriedades químicas e propriedades físicas. Propriedades químicas e propriedades físicas dispensam maiores comentários, porque nós sabemos daquela história da reversibilidade e da irreversibilidade. Agora vamos pensar nas propriedades de outro ponto de vista. São as propriedades que dependem da quantidade. Vamos pensar a massa. A massa é uma propriedade que depende da quantidade. A massa de um copo de água não é a mesma massa de um balde de água. Nós estamos, portanto, diante de uma propriedade que é a propriedade extensiva. Agora, existem propriedades que não dependem da quantidade. A propriedade, por exemplo, ponto de ebulição da água, se nós fervermos a água de um balde, ela vai ter como ponto de ebulição 100 graus centígrados, 100 graus Celsius. Se nós pegarmos um tanque de um caminhão-pipa ou uma piscina de água e fervermos, nós vamos também ter o mesmo ponto de ebulição. Portanto, nós estamos, no caso aí, diante de uma propriedade intensiva. Conforme nós podemos perceber, a propriedade intensiva não depende da quantidade de matéria que está em jogo, que está sendo analisada, que está sendo apreciada. Quase que terminando, vamos falar um pouquinho das unidades de medida. E dentre as unidades de medida, cabe uma curiosidade. Foi adotado a partir de 1960 o Sistema Internacional de Medidas. No mundo todo, praticamente. Nós temos, no entanto, que já vinha do Código de Napoleão, o sistema francês, etc. Agora, nós temos, no entanto, algumas curiosidades que não podem ser ignoradas por quem se aventura no universo da química. Por exemplo, no caso da física também, mas, por exemplo, vamos pensar a unidade de medida de massa. A unidade de medida de massa no sistema internacional é o quilograma, não é o grama. Neste caso aí, nós temos assim, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. E se nós pensarmos isso, fica muito curioso, porque nós dizemos assim, a unidade de medida é o quilograma. Na realidade, se é 1 quilograma, é 1.000 gramas. Então, se
seguir a lógica que não é a lógica MKS, metro quilograma segundo, que adotamos no estudo da física, nós poderíamos pensar então que ficaria mais adequado pensar que a unidade de medida de massa no sistema internacional fosse grama. Normalmente, pelo menos no ensino médio, o normal é o aluno pensar que a unidade de medida no sistema internacional para a massa é o grama. As unidades de medidas básicas, como nós temos a intensidade de luz, candela, nós temos corrente elétrica, 1 ampere, nós temos a distância de comprimento, metros, o quilograma para massa, segundos para tempo, são unidades básicas. E nós temos, a partir daí, unidades derivadas. Das unidades derivadas, merece destaque a medida de densidade e a medida de volume. Na realidade, o volume é uma unidade de medida que aparece em metros cúbicos, quilômetros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, e tais unidades de medida é da multiplicação. Se nós pensarmos que o cubo é tridimensional, nós temos a unidade de medida do eixo x multiplicado pela unidade de medida do eixo y e multiplicado pela unidade de medida do eixo z. Nós temos, sendo o cubo assim, numa visão tridimensional, bem fácil de ser visualizada, nós compreendemos que essa unidade é uma derivação de metros por metros por metros. Então, multiplicando-se metro vezes metro vezes metro 3 vezes, nós temos m elevado à terceira pela soma dos expoentes. Um outro aspecto extremamente interessante é que também se pode aparecer fazendo-se uma divisão. Por exemplo, quando eu digo a densidade da água é 1000 gramas por litro, eu estou dizendo 1000 gramas dividido por litro, 1000 gramas dividido por 1 litro. Então, 1000 G barra L maiúsculo. Na realidade, nós estamos aí também diante de unidades derivadas. E por último, nós devemos entender que as unidades de medida nunca têm um grau de certeza absoluto. Nós, para entendermos isso, precisamos compreender a ideia de algarismos significativos. E os algarismos significativos, eles remetem a um estudo que, a partir, por exemplo, se nós pensarmos 2,0, este 0 está mais próximo do 2. Se nós pensarmos 2, e, portanto, aumenta-se a incerteza. Se nós pensarmos 2,00, nós estamos, então, pensando-se aí no último zero, nós estamos ampliando a unidade, nós estamos ampliando a exatidão ou ampliando a certeza. E, de certo modo, isso nos leva a compreender que os algarismos significativos, com suas regras próprias, notadamente esta, de que após a vírgula todos os zeros são significativos, merece atenção. Poderíamos fazer aqui um bloco de exercícios que facilitaria tanto a compreensão da temática algarismos significativos, como também das unidades de medida derivadas. Isso pode ficar para um próximo vídeo. Obrigado.